Bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu queria contar uma experiência que aconteceu nos anos 90. Eu me preocupava muito quando via os irmãos muitas vezes sendo questionados no trabalho de casa em casa, ou mesmo em palestras informais, com respeito à veracidade, à idoneidade da tradução do Novo Mundo. Então eu procurei fazer um esboço que eu denominei como sendo as vantagens da tradução do Novo Mundo, e passei a fazer como discurso público quando era convidado por anciãos, como necessidade local da congregação. E aí comecei a fazer esse discurso em muitas congregações. Esse discurso eu destacava 3 vantagens da tradução do Novo Mundo. A primeira é o fato de ter um português atualizado. Então, na tradução do Novo Mundo, quando você lê o versículo, você realmente entende o que está lendo. O segundo ponto era o fato de ter em mãos uma tradução que não possui textos acrescentados. Então, fazia-se comparações com outras traduções e mostrava que os textos que não existem na tradução do Novo Mundo, na verdade, não estão ali porque realmente eles não estão nos originais. E o terceiro ponto era a coerência que existe na tradução do Novo Mundo. Essa coerência é uma coisa que realmente emociona até, de ver o quanto a tradução do mundo é coerente, ao passo que as traduções que as pessoas usam, muitas vezes não tem nenhuma coerência. Bem, e aí, uma certa tarde eu fui convidado para fazer um discurso numa congregação vizinha aqui de São Paulo. Então, quando eu cheguei lá, tinha lá uma grande multidão de pessoas, acredito que mais de 200 pessoas, acho que irmãos de outras congregações vieram assistir o discurso aquela tarde. E aí eu fiz o discurso mostrando o quanto a tradução do Novo Mundo é superior. Usei como ponto de referência a tradução João Ferreira de Almeida, edição Revista e Corrigida, por ser a mais usada aqui no Brasil e talvez a mais respeitada. E analisei pontos interessantes, como por exemplo, quando citei a questão da coerência, eu citei ali na tradução Almeida, edição Revista e Corrigida, Isaías 61:1, e ali o texto, nessa tradução, diz assim, olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar aos contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Mas o que eu destaquei foi que a tradução Almeida usava aqui o nome de Deus, né? O Espírito do Senhor Jeová. Agora, será que essa tradução era coerente quando em Lucas capítulo 4, Jesus pegou essa passagem que hoje é Isaías 61, pegou o rolo do profeta Isaías e abriu exatamente nessa passagem e aplicou a ele mesmo essa passagem. Mas note como o que acontece aqui quando Jesus cita essa passagem na mesma tradução Almeida, a mesma tradução que fala lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová. Agora aqui diz assim, olha, Jesus falando, né, o 17, Lucas 4, 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha como diz agora, o Espírito do Senhor é sobre mim. E continua repetindo aquelas palavras que nós demos ali, mas omitiram o nome de Jeová. Espera um pouco, se Jesus estava lendo ali aquilo que hoje é conhecido como Isaías 61 e falou o nome de Jeová, quem acredita que Jesus iria omitir o nome do Pai dele? Porque ele mesmo falou que ele veio para divulgar o nome do Pai dele, veio para santificar o nome do Pai dele, torná-lo conhecido. Então, isso foi só um detalhe para mostrar a coerência que existe na tradução do Novo Mundo. Bem, eu fiz o discurso, aquela multidão ali, né, apinhada, o salão estava apinhado de irmãos e irmãs. E o que eu achei interessante é que a grande maioria estava ali anotando os argumentos e as passagens que eu citava ali, né. Bem, quando terminou o discurso, eu estava me dirigindo para o carro, e um grupo de anciãos estava me acompanhando. Aí um dos anciãos falou assim, irmão Pedro, o irmão percebeu que enquanto o irmão estava ali fazendo o discurso, uma jovem chorou o discurso inteirinho, chorava copiosamente.
Aí eu até brinquei com ele, né? Eu falei, vai ver que ela estava chorando de tristeza de ver um orador tão limitado ali fazendo discurso, né? E dei risada, né? Ele falou, não, irmão, eu sei porque ela estava chorando. E aí ele me contou a história daquela jovem, né? Falou, olha, aquela menina, aquela jovem, ela é filha de um médico famoso aqui na cidade. E ela é pioneira regular. E o pai dela nunca aceitou que ela fosse testemunha de Jeová. Aliás, ele tem vergonha de vê-la pregando de casa em casa. E aí o que ele fez? Ele, contra a vontade dela, ele enviou essa jovem lá para o Paraná, na casa dos parentes dele. Porque os parentes dele lá, todos eles são presbiterianos. Então o que ele fez? Ele imaginava que ele mandando a menina lá para o Paraná, eles iriam convertê-la à fé presbiteriana. E ela iria esquecer que foi testemunho de Jeová aqui. Mas aí o que aconteceu? Todos esses meses que ela ficou lá no Paraná, ela não pôde ir no Salão do Reino e nem pôde sair para o ministério, porque era marcação cerrada em cima dela ali, os parentes. Mas eles não conseguiram demovê-la, fazer com que ela esquecesse as doutrinas bíblicas em troca das doutrinas pagãs que eles ensinam lá. Ela, em nenhum momento, ela vacilou com respeito a saber que a Trindade é uma doutrina pagã, a imortalidade da alma é pagã, o ensinamento do inferno de fogo também é uma doutrina pagã. Mas tem um detalhe, eles conseguiram colocar dúvidas na cabeça dela com respeito à tradução do Novo Mundo. Ela já, quando voltou, ela chegou hoje de manhã, ninguém esperava que ela estivesse aqui hoje. Então olha a provisão de Jeová. Ela voltou aqui hoje, chegou aqui na cidade e já procurou a irmã que foi sua dirigente de estudo. E já passou o dia todo lá com a irmã e já veio para a reunião agora à tarde. E olha a provisão de Jeová, justamente aquilo que ela voltou com dúvidas, que era com respeito à veracidade da tradução do mundo, o irmão fez esse discurso tão maravilhoso, provando o quanto a tradução do Novo Mundo é fidedigna e mostrando ali os erros que a tradução Almeida, que eles tanto endeusaram lá no Paraná, o pessoal da igreja presbiteriana, mostrando o quanto essa tradução é falha. Por isso que ela chorou a reunião inteira. Falei, puxa, fico feliz e emocionado de saber que eu pude, de certa forma, contribuir em sanar as dúvidas que essa irmã estava sentindo, pelo menos nesse momento. Realmente foi uma provisão de Jeová, então. Bem, eu estou compartilhando essa experiência com os irmãos e falando, né, que é uma alegria muito grande nós termos, né, uma tradução feita pelas testemunhas de Jeová. E isso tem precedentes bíblicos, né? Porque se você pegar a história do povo de Israel, os israelitas não usavam lá os seus escritos sagrados feitos pelos egípcios, pelos filisteus. Eles eram os que produziam seus próprios escritos sagrados. Então aquilo não vinha contaminado lá dos egípcios, nem de outras nações. Eles faziam. Os cristãos também eram tradutores e produziam seus próprios escritos. Por exemplo, você não vai encontrar nenhum escrito sagrado feito pelos cristãos, mas vindo das mãos de um romano ou de alguém de uma outra nação. Todos eles foram escritos por cristãos, por seguidores de Jesus. Então, os cristãos têm esse precedente, né? Eles são os seus próprios, eles que produzem seus próprios escritos sagrados. E não poderia ser diferente com os cristãos da era moderna, né? Então nós fazemos questão de termos em mãos uma tradução feita por cristãos tementes a Deus. Cristãos que procuraram colocar ali o que realmente a palavra de Deus tem de fidedigno. Então a nossa tradução ela não está, por assim dizer, contaminada pelos escritos de pessoas que não têm apreço pela palavra de Deus. É claro que isso não quer dizer que nós não usemos as traduções que a cristandade usa, até para provar que nós não precisamos ter uma Bíblia feita por nós para adequarmos as nossas doutrinas. Mas procuramos ter uma tradução que realmente reflita aquilo que a palavra de Deus realmente diz.
né? Porque quando você vê pessoas tentando provar a Trindade com um texto espúrio, como o de 1 João 5,7, você vê o quanto as traduções da cristandade estão contaminadas. Quando você pega lá Marcos 16, de 9 a 20, e vê pessoas que depositam sua fé num texto espúrio, achando que por meio daquele texto os cristãos estariam falando em línguas, fazendo milagres, até podendo beber veneno que nada lhe aconteceria, então você vê o quanto as igrejas da cristandade estão contaminadas com mentiras em função de traduções cujos tradutores não tiveram a reverência ao autor da Bíblia. Então olha que privilégio, né? Que privilégio que nós temos de ter uma tradução feita por homens tementes a Deus, homens que realmente levam a sério os escritos sagrados. Então foi uma alegria muito grande eu, de certa forma, ter ajudado essa jovem que veio com dúvidas lá do Paraná, mas que naquela reunião todas essas dúvidas foram dissipadas, né? E ela pôde continuar servindo a Jeová integralmente, inclusive confiando na tradução que ela sempre usou no seu trabalho ministerial e com certeza continuou usando, acreditando piamente que estava usando a melhor tradução feita até hoje. Então realmente eu me lembro com muita saudade dessa experiência e quis compartilhar com os irmãos essa manhã. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.